Olá, amigos do Toque de Vida. Vamos viajar, vamos passear, vamos para algum lugar do mundo. Eu amo viajar, eu amo conhecer pessoas. E vocês já conhecem meu computador? Ele tem a teclinha mágica que eu clico nela e ela me leva para algum lugar. Vamos lá? Atenção! 3, 2, 1. Oi! Olá, Olá, Opa, quem são vocês? eu sou a Maria João, e eu sou o Pedro e nós estamos em Portugal, no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, é a norte de de Portugal. Lisboa. Em Lisboa, mas que computador generoso esse me leva para um lugar tão lindo. Me fale uma coisa, vocês são naturais daí, da cidade do Sim, Porto? os dois. Os Nós dois. temos os dois na cidade do Porto e vivemos muito perto do Porto. É uma localidade que fica a 15 quilómetros a norte do Porto, junto das praias. O Porto é uma cidade muito bonita, muito antiga. Nasceu ainda no século IX e veio até hoje, por isso é uma cidade que se mantém, tem uma história muito grande, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito moderna, muito bonita, pequenina, que se viaja e que se visita muito bem em 2 dias, 3 dias, e que eu digo que é uma das cidades, em nível da Europa, se calhar das cidades mais bonitas, com Florença, com Salzburgo, com Cracóvia. São cidades que têm muita história e que, no nosso caso, tivemos a sorte de viver aqui, nascer aqui e viver aqui. Qual é a população da cidade do Porto? É à volta de 500 mil 500 mil habitantes, habitantes. embora o Porto, o grande Porto, tenha quase 2 milhões de habitantes. Se vocês fossem mencionar dois ou três lugares que sejam marcos lindos da cidade do Porto, vocês mencionariam que locais, que lugares? O Porto tem uma coisa muito bonita porque é uma cidade que mistura rio e E mar. mar. Por isso, nós temos a zona de Rio, que é mesmo junto à Foz, no Atlântico, onde temos pontes belíssimas. Uma delas É o Eiffel. foi construída pelo Eiffel, o mesmo autor da Torre Eiffel de Paris. E temos depois a zona de mar. A zona mais bonita é a zona junto ao Rio, onde tem as pontes. E há um casario que se vê das duas margens do rio, que é muito bonito, e só vendo lá e passeando no rio, perto do rio, em direção ao mar, é um Um fim passeio. de tarde, nós temos a praia Ocidente, por isso nós temos o fim de tarde no mar, e o fim de tarde no Porto é qualquer coisa que é fotografado. Se vocês forem à net, vêm dezenas e dezenas e dezenas de fotografias do que é um pôr do sol lindo de morrer que era o Porto. Quando se fala de Portugal, também se fala de culinária. A comida de vocês é Ah, sim. incrível. O que vocês, moradores daí, dizem que são os pratos maravilhosos de vocês? Nós Pratos de bacalhau. Portugal tem de sempre falar no bacalhau. Sim. E peixe, muito peixe também, e temos também pratos excelentes de carne, e não vamos falar da doçaria, porque senão... Sim, mas as duas coisas que marcam assim o Porto como cidade, uma delas é um prato que não tem nada de muito especial, mas que é uma coisa muito portuguesa, que se chama francesinha, que foi feita, que é uma imitação do croque monsieur francês, depois com 1016 adições, e que é muito picante, que é uma coisa pouco usual em Portugal. E temos aquilo que é o ícone da cidade, que é o vinho do Porto. Ah, dá salivação quando se ouve esses pratos e essas coisas de vocês. Me fala um pouquinho do clima de vocês. Eu quero saber O Lima tudo é de vocês. muito próximo do Rio Grande, ou seja, nós somos uma cidade que deve estar em termos de norte, localização em latitude norte, aquilo que vocês estão em latitude sul. Isso é um clima não muito quente, o inverno também não é Não é muito muito frio. rigoroso, sim. Estamos a falar de temperaturas no inverno de 7, 8 graus e temperaturas no verão de 24, 25 graus. É uma cidade não é uma cidade de praia no sentido de calor. Quando os portuenses, as pessoas do Porto, querem fazer praia, vão para o sul de Portugal, vão para o Algarve, onde a água é mais quente, a temperatura é mais E agradável. não há vento, porque aqui é uma zona muito ventosa, Sim. adequada a desportos náuticos, exatamente por isso, porque temos muito vento. Surf, kitesurf e todos esses desportos aqui são muito bons, porque é uma zona de muito vento. Mas ao contrário, tem as praias, são praias normalmente de rocha, são praias muito água fria, não muito quente, pelo menos, mas são praias boas para quando se é jovem correr e praticar desporto e enrijecer, porque a água é bem fria
e permite, permite fazer isso. Deixa eu voltar um pouquinho à questão dos doces. Aqui na nossa cidade, em Pelotas, no sul do Brasil, nós temos uma marca, uma característica nossa que são doces. A cidade do doce, nós temos uma festa do doce. E os nossos doces são predominantemente portugueses. Então nós temos um vínculo muito legal, muito próximo com o Os doces doce. conventuais. Nós temos muitos doces com ovo, o ovo é a base de tudo, ovo e açúcar, e muitas coisas com amêndoa. A amêndoa dá-lhe muito um toque, quando é moída, dá-lhe um toque crocante. Pastel de Belém? O pastel de Belém é uma coisa muito de Lisboa. Belém é uma zona de Lisboa. No Porto não se chama pastel de Belém, chama-se pastel de nata, que é a forma como nós designamos. Há uma, como em qualquer país, há sempre a discussão. Nós, os portuenses, acham que o pastel de nata não é nada de muito extraordinário. Nós temos aqui, não no Porto mesmo, mas muito próximo do Porto, em duas localidades, há várias, mas duas localidades, que é Aveiro, que é uma localidade parecida com Veneza, uma Veneza em ponto pequeno, mas que fica 60, 70 km a sul, que tem uma coisa que nós chamamos ovos moles, que é um doce de ovos típico e que é uma delícia, e uma outra que se chama Amarante, que é uma cidade mais antiga, muito mais pequenina, junto às montanhas, e que tem uma doçaria também fantástica. São doces mais requintados. O pastel de nata tem a sua graça, principalmente porque é um pastel que se acompanha muito em Portugal quando nós tomamos café. Nós, apesar de não sermos um país do café, nós bebemos imenso café, e o café é normalmente curto, tipo italiano, e o café e o pastel de nata é uma coisa muito típica em Portugal. Chegar a meio da manhã ou a meio da tarde a qualquer local e pedir um café, um pastel de nata ou um pastel de Belém é exatamente aquilo que é o mais típico da nossa refeição do meio da manhã ou do meio da tarde. Mara e eu estivemos em Porto há um tempo, e uma das imagens marcantes que eu tenho é jantando à beira do rio, enxergando a ponte, tomando vinho, comendo bacalhau. Isso é uma coisa mágica, parece estar dentro de um cinema. E uma das coisas marcantes que eu vi ali na beira do rio foi um fabricante de barcos artesanais. Eu fiquei encantado. Nunca esqueço que havia uma placa na parede dizendo: precisa-se clientes, não precisa ter experiência. Há uma tradição no Rio, nós o que chamamos vinho do Porto. O vinho não é produzido no Porto, o vinho é produzido no Rio Douro, a cerca de 120, 150 km a montante, ou seja, na direção da nascente do rio. E nos tempos antigos eram barcos de calado muito baixo, que aqui no Porto se chamam barcos rabelos, e que são uma imagem da cidade, que traziam as pipas com o vinho até ao Porto. E só daqui do Porto é que se exportava. O Porto é uma cidade, tem uma história muito interessante, porque no início da Revolução Industrial nós tivemos um incidente, na altura ainda o Brasil era português, e nós tivemos um incidente com a Grã-Bretanha na zona entre Angola e Moçambique, que é um incidente que chama-se o Mapa Cor-de-Rosa, ou seja, Portugal queria unir a Angola, que fica na costa atlântica, com Moçambique, que fica na costa índica, e na altura no meio ficavam países como hoje Zimbábue, na altura a Rodésia, e o Cecil Rhodes, na altura o governador inglês da África, não permitiu. E nós fomos castigados, perdemos e fomos castigados. E na altura assinamos uma coisa que se chama o Tratado de Mituíne, que é um tratado entre Portugal e Inglaterra, que dizia que Portugal não podia ter indústria, mas tinha o privilégio de exportar o vinho do Porto para a Inglaterra. Por isso, as grandes empresas do vinho do Porto no Porto, quase todas têm nomes ingleses, que são as famílias que vieram na altura para cá para exportar. Sandman, Cockburns, Taylors, são as marcas, muitas das marcas mais conhecidas em Portugal, que são todas de famílias inglesas, e há uma grande colónia inglesa no Porto por causa do vinho do Porto. Isto é cultura, eu não sabia desses detalhes, interessante. Bom, o vinho do Porto, no mundo inteiro, mesmo que não seja de vocês, remete a vocês, né? Mas um passarinho aqui está me contando que a Maria João trabalha com outro produto maravilhoso, que é queijo. É isso, Maria João? Sim, eu estou a trabalhar com produtores pequenos e médios, produtores de queijo, de norte a sul do país, também passando pelas ilhas, e consigo fazer viagens maravilhosas só através dos queijos e conhecendo
as tradições de cada terra onde eles estão produzidos, e acaba por ser mais outra viagem que podemos fazer sem sair do lugar. E nós conhecemos a Mara, a tua mulher, através do leite, há muitos anos, e resolvemos fazer uma brincadeira. Não sei se já é a altura de destaparmos aqui um bocadinho. Vamos lá, ela não Vamos sabe lá. de nada, Então eu vou mudar ela a está câmara. chegando aqui. Nós gostávamos muito que estivessem presentes. Mas como não podem, ora vamos ver se nós conseguimos mostrar-vos o que preparamos aqui. Olha, isto é uma mesa para ti, Mara, só de tudo o que é bom. E este era um queijo que tu ias gostar muito, vocês iam gostar imenso, mas estamos com esta distância, não podemos partilhar, mas pensamos em vocês. É o primeiro queijo virtual da história. Muito obrigada. Nós aqui em Portugal temos muita coisa feita com leite de ovelha e de cabra, que são queijos muito manteigados. Mostra outra vez, se não te importas. São queijos muito... Olha, eu vou-te passar o dedo só para tu veres. São queijos que são quase manteiga e que são ótimos. Não faz com o dedo, mas pronto, sim, o Pedro faz. E que fica lindo de morrer com outra coisa que tens ali para te mostrar. Vamos lá ver. São... Pronto. Não sei se estás a ver. Estou, claro que sim. Deixa a garrafa paradinha um momento para a imagem estabelecer. Sim. Só te mostrar aquelas duas garrafas que estão ali. Uma é de 1960, tem 60 anos e está guardada para o dia que a minha filha casar, espero eu, e há de ser aberta nesse dia, quando é uma garrafa que tem mais anos do que eu, não é? A outra garrafa ao lado, se tu vires, deixa-me só apontar se consegues. Tira a taça da frente, por gentileza. Sim. Aí, pronto. Ótimo. Olha, põe aí. Assim vês? Sim. Sim, esta garrafa não é um vinho extraordinário, é um vinho bom, mas não é um vinho extraordinário, mas só o pus aí porque tem um pormenor. Esta Dona Antónia que tu vês aqui é num país de homens em que durante anos a sociedade era totalmente masculina. O vinho do Porto tem uma mulher que fez a revolução do vinho, que foi esta Dona Antónia. Sim. Está ótimo. Sim. E a Dona Antónia é... Se tu viares ao Porto, se perguntares pela Dona Antónia, que morreu em 1800 e há muitos anos, foi a pessoa que fez praticamente a revolução, vamos chamar-lhe assim, uma coisa que eu não gosto de chamar, mas uma reforma agrária no Douro, com as suas terras. Eu vou virar agora, para falarmos mais direto. E isso é um bocadinho da nossa história, ou seja, nós hoje temos aqui para vocês um brinde, e é assim, aqui em Portugal o vinho do Porto é das melhores coisas para comer queijo. Por isso, queijo com vinho do Porto é assim uma das iguarias que nós podemos oferecer ao mundo. Xixi para vocês. Saúde. Tintim, brinde. Nós precisamos que essa pandemia termine para tornar isso real. Sim. Chegar aí, né? E já agora deixa-me só dizer mais uma coisa pequenina. Deixa-me só dizer antes de terminar. Deixa-me só mostrar as duas fatias, dos queijos. Nós temos uma zona de leite muito grande numas ilhas que estão no meio do Atlântico, que se chamam os Açores. Não sei se vocês sabem onde fica. Fica mais ou menos a meio caminho da costa entre Portugal e os Estados Unidos. São 9 ilhas lindas, vulcânicas, muito bonitas, e que são quase como uma Nova Zelândia no meio do Atlântico. Vale a pena visitar também. E então essas ilhas têm muito a ver com o Brasil, porque essas ilhas foram descobertas numas rotas estranhas que os portugueses foram fazendo ao longo do tempo, quando estavam a tentar descobrir a costa africana. Como sabem, Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, supostamente descobriu por engano. Pronto. Porque ele o que queria era descobrir o caminho para a Índia, pela África do Sul, pelo Cabo da Boa Esperança. A parte engraçada é que todas as ilhas, ou uma parte delas, têm nomes de santos. São Miguel, por causa de São Miguel Arcanjo. E esta? Que é essa, que é o desenho da ilha que tu vês. Tens para mim mais assim. Sim, está melhor. Assim, isso é o desenho da ilha. E a outra ilha, que é a ilha onde se fazem uns dos melhores queijos de Portugal, chama-se São Jorge. E São Jorge tem a história mais divertida, porque São Jorge chama-se assim porque a ilha parece um dragão. E então chama-se São Jorge
porque quando os portugueses chegaram, sentiram-se como São Jorge a tentar conquistar e derrotar o dragão, e é nesta ilha que se fazem queijos que chegam a ter 6 anos de duração. São queijos de cura, tipo parmegiano ou grana padano, são queijos muito desse género e que são ótimos e que têm um paladar muito diferente desses e que também, é uma produção muito pequenina, por isso é muito interessante quando se vem a Portugal conseguir provar isto. Que maravilha! Muito bom ver isso. Eu lembro durante o congresso, na noite teve o jantar ali do outro lado do rio. Tínhamos uma grande mesa de queijos. E uma grande mesa de queijos, e daí que eu Como conheci. eu e a João, na altura, que praticamente, com mais a Kédida, que trabalhava connosco, conseguimos convencer que todas as empresas, porque era uma forma diferente para pessoas que não são portuguesas de conhecer um bocadinho dos bons queijos que se fazem em Portugal. Muito legal. Nós falamos até aqui da atividade da Maria João. Qual é a tua atividade pessoal, Pedro? Eu a minha formação é na área de economia, trabalhei muitos anos no setor do leite, quase 20 anos, e estou há 8 anos, sou responsável daquilo que é a associação que representa em Portugal tudo o que são as marcas que trabalham com os supermercados. Por isso é um trabalho muito, mais agora um bocadinho na área comercial, é um trabalho muito de relações corporativas, relações com o Estado, minha vida é um bocadinho fazer Lisboa, Bruxelas, tenho permanentemente essa incumbência, e é um trabalho muito, vou dizer, político, mas muito de uma coisa que é meu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é defender aquilo que nós em Portugal brincamos muito com um filme, que vocês também devem ter visto, que é a Guerra das Estrelas, e a Guerra das Estrelas tem a Dark Side of the Force, que são os maus do filme. Nós em Portugal dizemos que nós representamos a Bright Side of the Force, a boa parte, o lado bom da força, e é isso um bocadinho ter interesses de empresas que são normalmente muito prejudicadas na relação com grandes operadores, com os grandes supermercados, com as grandes cadeias e que estão permanentemente em dificuldades, e nós tentamos ajudá-las nesse sentido. Que maravilha ouvir vocês. Mara é amiga de vocês há muitos anos, eu não os conhecia, estou encantado. Nós vamos ter que fazer outras conversas, entrar em mais detalhes desses mundos de vocês. Nos minutos finais, é inevitável que se fale um pouco do momento atual do planeta. Estamos vivendo um momento tão complexo. Em Portugal, como está sendo vivenciada a pandemia? Acho que para toda a gente foi é um momento muito marcante, porque as relações com as pessoas foram alteradas de forma abrupta e muito marcada. Hoje o que eu sinto, para além da ansiedade desta paragem forçada e deste confinamento que nos protege, mas ao mesmo tempo nos dá alguma angústia, porque não conseguimos realizar, na maior parte dos casos, os nossos trabalhos, as nossas atividades normais, e isto dá-nos angústia nessa medida. Agora que estamos a começar a sair, é curioso ver que as pessoas têm quase medo de outras pessoas. Há uma dificuldade, uma atitude um bocadinho estranha. É saudável as pessoas protegerem-se e tentarem evitar o pior, mas de facto há comportamentos muito estranhos, há comportamentos de distanciamento demasiado marcado, e as pessoas quase que veem os outros como inimigos, e a mim isso, que sou uma pessoa de pessoas, aflige-me um bocadinho, fico um bocadinho ansiosa com esta situação, para além de que nestes 2 meses e quase 3 meses de paragem, toda a minha atividade principal foi abortada, não é? Ficou parada. Todos os meus clientes tiveram de fechar portas. Eu trabalho essencialmente com o canal Horeca, com a restauração e com restaurantes e hotéis, portanto toda essa atividade ficou comprometida. E hoje estamos a tentar dar os primeiros passos para começar a entrar na normalidade. Nota-se ainda que estamos muito longe dessa normalidade. Eu tenho saudades de estar próximo de pessoas e de poder falar sem medo que haja aí qualquer coisa, e isso é realmente uma coisa que me deixa um bocadinho angustiada. Nós dissemos,
tenho tido a oportunidade de falar muitas vezes, mesmo nas televisões, nas rádios, essas coisas, nos jornais, destes temas, e há duas coisas que para mim são verdade. Que é, a primeira é que foi a saúde que nos colocou aqui e vai ser a saúde que vai dar a luz verde para nós voltarmos a ter uma vida normal. Enquanto a saúde não der essa luz verde, vai ser muito complicado as pessoas regressarem a uma vida mais normal. A segunda é que nós, para que as pessoas sentissem o perigo, amedrontamos, criamos medo nas pessoas, e agora vamos ter um problema muito grande para que as pessoas deixem de sentir esse medo. Por isso, há muita gente, como o João dizia, que não está, mesmo quando sai à rua, não se sente minimamente confortável, sente o outro como alguém que nos vai prejudicar. Nós fazemos sempre tudo bem, no outro pode ser o contaminante, alguém que nos vai contaminar, e isto num país, qualquer país latino, onde a relação humana é uma questão muito forte e muito importante, e nós somos pessoas de rua, pessoas de viver fora. Portugal, por exemplo, quando chovem 4, 5 dias seguidos, as pessoas começam a ficar absolutamente mal dispostas, porque as pessoas não gostam de estar fechadas, gostam de estar na rua, gostam de conversar, gostam de ir aos seus cafés, restaurantes, etc. E isso faz parte da sua vida normal. E neste momento nós vemos algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, quase como se fosse um bunker em casa, fechadas, mesmo havendo hoje instruções de que o risco é muito diminuto. Há muitas outras doenças que existem em Portugal e em outros países que são muito mais graves e muito mais complicadas em termos de número de mortes, de contaminação, etc. Mas apesar disso, as pessoas foram tantas as mensagens a amedrontar que hoje é um bocadinho uma questão de psicologia. Por isso, por exemplo, as lojas estão a abrir, mas não têm clientes. Os restaurantes abrem, mas ninguém vai comer lá, porque as pessoas têm medo de estar ao pé de outras pessoas. O mundo fez uma curva rápida, né? Interessante o que vocês estão dizendo. Foi difícil recolher e agora é difícil sair de dentro de casa pelo medo, né? Parece que as pessoas estão contaminadas, enfim. Eu gostaria de fechar essa conversa pedindo que cada um de vocês dois, aí de Portugal, desse país tão lindo, tão poético, tão admirado por nós, que deixasse uma palavra, um recado aos brasileiros e às pessoas pelo mundo que nos assistem. O que vocês teriam a nos dizer, gostariam de nos dizer nesse momento? Eu gostava de dizer que é importante que as pessoas continuem a proteger-se e a não correr riscos desnecessários, mas que comecem a viver, que aproveitem para melhorar algumas coisas que faziam mal antes, isto entre aspas, mas que procurem retomar a vida, porque a vida não é estar escondido dentro de casa sem fazer nada, é preciso fazer. Eu diria que há uma frase que eu acho que fica sempre nestas coisas, fica sempre bem dizer às pessoas, é que na nossa vida nada tem risco zero, não há risco zero. Por isso nós temos que correr alguns riscos se queremos viver. Isso era antes do Covid e agora também. Vamos passar um momento provavelmente um bocadinho complicado de movimentação, de mobilidade, de viagens, vai ser mais complicado fazer isso, mas nós não podemos achar que o mundo vai ser assim. Temos que ter a esperança de que o mundo vai voltar a ser, pelo menos a esse nível, tão agradável como era antes do Covid. Queridos, muito obrigado mesmo, profundamente grato pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, pela palavra bonita de vocês, pelas pessoas bonitas que vocês são, e desejo que sejam felizes, que Deus abençoe e que Obrigada, nós possamos vocês comer também. esse queijo, tomar esse vinho presencialmente muito breve. Sim. Espera. Ficamos à espera. Um grande abraço e um beijinho grande para a Mara. Um beijinho à Mara. Beijinho. Vou desligar. Deus. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.